contar para vocês que, puxa, foi através da educação e do trabalho que eu, pessoalmente, consegui resgatar minha autonomia e minha independência depois de ter ficado tetraplégica. Eu era formada em publicidade, trabalhava nessa área com marketing e eu tinha uma formação de psicóloga que eu nunca tinha pensado em usar como forma de trabalho. E quando eu quebrei o pescoço, eu resolvi que eu precisava trabalhar e fui procurar a faculdade que eu tinha cursado, porque eu era bacharel em poderia clinicar, e fui fazer lá a residência clínica. Então, assim, enquanto o trabalho nos dá uma identidade, enquanto nos dignifica, enquanto é uma ferramenta tão poderosa de inclusão, que, assim, até pegando o meu caso, imagina, quebrar o pescoço e ter que administrar um corpo totalmente novo, E nesse momento de ficar administrando o meu corpo, é óbvio que, ainda bem que eu tive essa possibilidade, mas foi um momento, um prazo da minha vida que eu só pensava em mim mesma. Até o dia que eu falei, preciso fazer alguma outra coisa, para expandir, eu quero uma vida mais plena. E quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, vocês imaginem que eu tive que parar de prestar atenção em mim para ouvir o outro. Nada foi mais poderoso na minha vida até hoje para eu poder fazer o trabalho que eu faço. Então, assim, é com muita gratidão no coração que a gente vem se dedicar à empregabilidade, à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque a gente sabe o quanto isso é transformador, E as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pela característica das pessoas com deficiência, que inevitavelmente são pessoas que a cada 5 minutos da vida encontram um obstáculo, então são pessoas que viram verdadeiros guerreiros. Eu fico vendo hoje a situação do nosso país e as pessoas com deficiência têm força, têm capacidade, têm potencial para ajudar esse país, para ajudar a tirar o Brasil do lugar onde ele se encontra. E eu acredito muito na força de trabalho das pessoas com deficiência. Por isso que a gente sabe que o que mais a gente precisa é de oportunidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe alguns itens que com certeza podem colaborar nesse trabalho de inclusão. Eu quero inclusive falar aqui muito de saúde mental. Estou vendo o doutor Ari ali, e eu vou deixar essa fala para a Marinalva e para o doutor Cal, que também acho que é uma grande conquista, da inclusão no mercado de trabalho. Além de trazer a reabilitação como um direito fundamental do brasileiro, a LBI, ela traz isso para que seja realizada de forma inter e multidisciplinar a sinergia das ações dentro da reabilitação. Por isso que a gente quer que o trabalho e o estudo e a educação e muitos outros sejam ações vistas concomitantemente com a reabilitação. Porque a gente não pode ter um modelo em que a pessoa reabilita fisicamente, depois acha que está reabilitada, aí vai para casa, aí depois de anos ela vai acreditar que ela está melhor para o mercado de trabalho. E aí durante todo esse tempo ela ficou afastada e acaba assim, perdendo até o contato, a cultura do trabalho. Eu também tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil, e o centro, na clínica que eu fiquei, que era enorme, de reabilitação vocacional, era maior que a recreativa, era maior do que a terapia de braço, terapias de pernas, o maior centro dentro da reabilitação de saúde que eu fiz era o do trabalho. Por quê? Porque as pessoas, acontece uma intercorrência na vida, ou a pessoa nasce com uma deficiência, mas já ela é preparada para assumir novos papéis. É como se aquilo fosse só uma mudança, e quem sabe com aquela mudança a pessoa pudesse até mudar
e resgatar um sonho antigo de trabalho que ela tinha antes. E isso é dessa forma que é encarada, sabe? O ingresso, o retorno para o ambiente de trabalho de uma pessoa com deficiência. Então a gente trabalha para que um dia o Brasil consiga trabalhar as duas coisas concomitantemente. A LBI ela trouxe também um novo direito, que é o auxílio inclusão. Esse será um benefício concedido à pessoa com deficiência que for trabalhar, aquela que hoje recebe o BPC, ou então um dia recebeu o BPC, para ela criar coragem de abrir mão do BPC, para ir trabalhar, virar um contribuinte brasileiro, receber o salário, fazer happy hour e ainda receber o auxílio inclusão, porque a gente sabe o quanto é caro ter uma deficiência. A gente precisa de apoios, muitas vezes humanos, como no meu caso, e na maioria das vezes, além do humano, tecnológicos. Então, assim, ter uma deficiência é custoso. Por isso, a ideia do auxílio inclusão. E ele é um benefício muito diferente da maioria dos benefícios brasileiros, porque é a pessoa receber um benefício para ir trabalhar. E o que aconteceu é que a gente conseguiu, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, trazer o direito ao auxílio inclusão. Mas criaram uma forma diferente e pediram para que houvesse uma lei para regulamentar um artigo de uma lei. Então, sem problemas, fui lá, fiz mais um projeto de lei que está tramitando, que é o auxílio inclusão. Né? E a gente sabe que ele já está pronto na mesa do presidente como medida provisória para vir. Só precisa de coragem para ele apresentar o auxílio inclusão. Um outro projeto que foi vetado na Lei Brasileira de Inclusão, mas já está tramitando em formato de projeto de lei, é um projeto que faz com que as empresas que tenham de 50 a 99 funcionários possam contratar pelo menos uma pessoa com deficiência de forma obrigatória para inclusão no mercado de trabalho. Agora imagina isso, que bacana, as empresas próximas às pessoas, entendeu? Um supermercado de bairro, e ter uma pessoa com deficiência é uma inclusão quase artesanal. E assim, tão importante para a empresa e tão importante para a pessoa. E ainda, além da pessoa com deficiência que vai trabalhar, ainda tem que preparar a empresa para o público, porque tem uma pessoa com deficiência lá dentro. E a maioria das empresas brasileiras, né, Carol, encontram-se nesse perfil. E o que a gente descobriu é que muitas delas já fazem. A maioria delas já contrata, mesmo sem ter a lei. Mas a gente quer que todas façam isso. Então, estamos trabalhando para que a lei vá adiante. O outro direito que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe ao trabalhador com deficiência foi o direito de poder sacar o FGTS para compra de órteses e próteses. E esse direito, embora já esteja aprovado e sancionado, mas a gente ainda precisa de instrução normativa do governo federal, ou seja, de uma regulamentação para a gente conseguir, né, executar isso, né, fazer com que o trabalhador possa resgatar o FGTS para comprar órteses e próteses. E, para terminar, a LBI também traz o estímulo à capacitação, que deve ocorrer de forma simultânea à inclusão no mercado de trabalho. Não de modo segregado, a gente nunca quer, mas sempre, né, prevendo a inclusão profissional por meio do trabalho com apoio. E estes são alguns dos direitos previstos no trabalho dentro da LBI. Né, todos vocês acho que receberam exemplares da LBI e poderão conhecer todos os artigos. Eu agradeço a presença de todos os nossos convidados, que irão esclarecer e tirar dúvidas. E já me desculpo com vocês, vai ser a primeira vez que eu vou embora, no meio da audiência. Com dor no coração, mas teve convocação em Brasília. Então eu vou ter que ir. Mas agradeço a presença de todos vocês e um bom trabalho aqui na audiência. Muito obrigada.
portanto eu vou tentar ser bastante objetivo, porque não há dúvidas de que quando se fala na Lei Brasileira de Inclusão, os assuntos são os mais diversos. A Lei Brasileira de Inclusão, que eu considero das mais importantes vitórias no campo da legislação, no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, e particularmente o direito ao trabalho, ela apresenta inúmeras questões que poderiam ser objeto da nossa conversa, das nossas reflexões. Mas se eu tivesse que destacar um ponto que eu considero muito importante da Lei Brasileira de Inclusão, eu levantaria uma questão que a lei não colocou, que foi o fim da lei de cotas. Eu me lembro que durante o processo de consulta pública, que a Mara coordenou e tivemos um processo muito democrático de discussão. E houve várias propostas, não explicitamente terminando com a lei de cotas, mas tentando modificá-la de tal maneira que esta obrigação que hoje está colocada para todas as empresas, basta que tenham 100 ou mais empregados, em reservar um percentual das suas vagas para as pessoas com deficiência, deixasse de existir. Aliás, pelo que a gente tem acompanhado, cotidianamente existem, ora apresentadas diretamente, ora aproveitando uma ou outra proposta de emenda, de projeto de lei, tentativas de se acabar com a lei de cotas. Toda semana. E aí eu acho que, assim, é honesto, é necessário que a gente destaque este papel de guardiã da lei de cotas que a Mara tem desempenhado no Congresso Nacional. A gente não fica sabendo, mas a todo momento aparecem propostas para que, volto a dizer, não que se acabe com a lei de cotas, mas que se coloque uma questão que altera a base de cálculo, que se exclui da base de cálculo para a lei de cotas determinadas atividades. São todas questões que com certeza contribuiriam de forma muito negativa para esse papel fundamental que ainda é desempenhado pela lei de cotas. O grande objetivo da lei de cotas, quando nós falamos dela, sempre destacamos que é um dia ela deixar de ser necessária. E esse dia chegará quando não houver mais preconceito por parte das empresas na contratação dessas pessoas com deficiência para os mais diferentes postos de trabalho. Até lá, ela é ferramenta indispensável para que a gente consiga avançar nesse processo de inclusão. Se nós considerarmos os dados de emprego e desemprego do nosso país, analisando a RAIS, Relação Anual de Informação Social, que é uma base de dados do Ministério do Trabalho, que é constituída de informações fornecidas pelas empresas referentes ao número de empregados, de admissões e demissões do nosso país, a gente vai verificar que, infelizmente, dada a crise econômica que a gente vivencia, na RAIS de 2016 observou-se uma diminuição de 3% do total de empregos do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, e isso é muito positivo, na minha opinião, mostrando a importância da lei de cotas, analisando-se apenas a contratação das pessoas com deficiência, nós tivemos um aumento de 6%. No geral, diminuição de 3%, apenas as pessoas com deficiência, um aumento de 6%. Agora, a situação não é simples, Essa situação que a gente vive no país tem trazido algumas preocupações para nós muito importantes, e termos essa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma ferramenta legal que poderá nos ajudar a enfrentar situações como, por exemplo, uma que tem causado muita preocupação nos últimos tempos, que é o fato de muitas empresas hoje tentarem cumprir a lei de cotas, contratando as pessoas com deficiência por meio de um tipo de contrato de trabalho chamado de trabalho intermitente. Acho que todos já ouviram falar, mas para quem não sabe, nesta modalidade de contrato trazida pela reforma da legislação trabalhista, a empresa contrata um trabalhador e o deixa à disposição da empresa, sem que necessariamente ela tenha a obrigação de chamá-lo para trabalhar. E o que nós tememos é que as empresas se utilizem desse subterfúgio para contratar e pretensamente desta maneira cumprir a lei de cotas, sem que promovam de fato a inclusão desses trabalhadores no mundo do trabalho. Acho importante, a Mara já comentou isso, a possibilidade das pessoas
que recebem o benefício de prestação continuada, que vierem arrumar um emprego, receberem o auxílio inclusão. Na verdade, eu que sou da área de saúde e segurança do trabalhador há muitos anos, a gente sempre trabalhou com a ideia do auxílio acidente, que é um benefício já previsto na legislação previdenciária, destinado àqueles trabalhadores que, em tendo sofrido um acidente ou tendo tido uma doença que os impediu de exercer a mesma função que exerciam anteriormente, quando eles voltam a trabalhar, eles têm direito a receber esse auxílio acidente. Portanto, nada mais justo que a pessoa com deficiência, que de fato gasta mais, tem um desgaste maior para poder trabalhar, também receba o seu auxílio inclusão. Eu queria só concluir dizendo que, graças à Lei Brasileira de Inclusão, hoje nós podemos tipificar como crime qualquer atitude que seja contrária aos direitos das pessoas com deficiência. Essas atitudes preconceituosas de discriminação podem ser tipificadas, inclusive levando quem as exerce até a cadeia, e isso está previsto na legislação. Nós temos observado que houve, por parte de alguns sindicatos e federações, iniciativas no sentido de colocar nas suas convenções coletivas critérios que excluem do cálculo da base de cálculo da cota determinadas atividades profissionais. Não sei se vocês já puderam observar isso, mas algumas categorias, não só aqui no estado de São Paulo, em várias unidades da federação, colocaram nas suas convenções que aquelas atividades consideradas perigosas, insalubres e que tivessem maior dificuldade para se colocar a pessoa com deficiência, deveriam ser retiradas da base de cálculo. Nós já temos uma posição sobre isso, nós consideramos que este tipo de decisão da convenção coletiva é absolutamente ilegal, não se sustenta na legislação, até porque nós estamos falando de um direito fundamental de cidadania, de uma questão que não é, por força de lei, não está no âmbito daquilo que pode ser negociado numa convenção coletiva. Não aceitaremos isso e, se necessário, autuaremos as empresas que quiserem se utilizarem desses subterfúgios para diminuir o número de empregados da cota de pessoas com deficiência. Eu queria encerrar mesmo agradecendo a Mara pela oportunidade da gente trazer para cá essa discussão. Eu acho que isso vem muito ao encontro daquilo que a gente vem buscando fazer, e essa articulação, esse sinergismo entre diferentes pessoas e instituições é fundamental para que a gente possa levar adiante a nossa luta de resgate dos direitos da pessoa com deficiência e, em particular, este direito fundamental que é o direito ao trabalho. Muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui, compondo essa mesa, para falar um pouquinho sobre o trabalho do Ministério Público do Trabalho. Eu fiz uma apresentação e vou me reportar a ela, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações diante do que foi dito pelo Cal anteriormente. Em relação à alteração, a gente tem testemunhado no país uma alteração na legislação trabalhista de muita profundidade. Essa alteração, ela, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, ela vai gerar uma precarização das relações de trabalho, de modo geral, e essa precarização, ela vai ter repercussões negativas tanto na Previdência quanto dentro do próprio mercado de trabalho. Diante disso, o que eu gostaria de deixar claro é que o Ministério Público do Trabalho tem se posicionado pela resistência em garantir direitos sociais e econômicos dos trabalhadores, tem se posicionado pela plena garantia da lei de cotas e também tem se posicionado pela plena inclusão dos trabalhadores e das pessoas com deficiência. Dessa maneira, há um entendimento no Ministério Público do Trabalho contra
a contratação de pessoa com deficiência na modalidade do contrato intermitente. Busca que as pessoas com deficiência não sejam isoladas dentro de modalidades contratuais que não permitam que ela participe do espaço de trabalho na empresa. Então, quando a gente pensa em trabalho remoto, a gente não é contra necessariamente, mas a gente procura também dar a oportunidade da pessoa com deficiência, ela comparecer à empresa e dela vivenciar a vida social dentro do ambiente de trabalho. Da mesma maneira, o contrato intermitente, pelo fato dele ser um contrato sem muitas amarras, onde não há, pela forma como ele foi previsto nessa reforma trabalhista, não há uma quantidade mínima de horas, não há uma garantia ao trabalhador, então a gente entende que esse tipo de contrato não pode ser utilizado para o cumprimento da cota. Dito isso, eu gostaria de destacar alguns pontos na Lei Brasileira de Inclusão que eu acredito que são importantes, porque o Ministério Público do Trabalho, ele trabalha basicamente, não sei se todos os senhores conhecem a nossa atuação, mas a gente busca, diante de uma denúncia de que uma empresa não está cumprindo a cota, a gente chama a empresa, propõe um termo de ajustamento de conduta, em que a empresa ela vai se comprometer a regularizar aquela situação, de modo geral, dentro de determinado prazo. A gente estabelece um prazo para cumprimento. Esse cumprimento ele pode ser escalonado, ou seja, por etapas, e nós vamos acompanhando o cumprimento desse termo de compromisso até o cumprimento total da cota. Quando a empresa se nega a cumprir a cota por qualquer razão, nós temos a possibilidade de entrar com ações civis públicas no Poder Judiciário, e essas ações elas têm sido acolhidas. A empresa que não cumpre a cota, ela está sujeita ao pagamento de uma indenização por dano moral coletivo, que é uma multa em valores variáveis, mas valores normalmente altos. Bem, o que acontece? O Ministério Público do Trabalho tem buscado esse cumprimento em relação à iniciativa privada, mas não tem buscado esse cumprimento em relação aos órgãos públicos. A Lei Brasileira de Inclusão, no entanto, ela traz essa responsabilidade do administrador público em contratar também pessoas com deficiência. Em termos de empregabilidade da população com deficiência. Então, já que todos trouxeram aqui a questão da legislação, e eu acho que de lei nós já estamos bem servidos, né? Tem algumas que têm tentado atrapalhar, né, doutora Cal também, enfim. Mas a gente tem bastante lei, o que a gente falta mesmo é tirar tudo isso que está no papel e fazer com que isso seja uma realidade, seja uma prática na vida das pessoas com deficiência. De tudo que já foi colocado aqui, de avanços que têm ocorrido em termos de legislação, uma coisa que está na Convenção da ONU e que está reforçado na Lei Brasileira de Inclusão é a inclusão de pessoas com transtorno mental também na lei de cotas. Eu sei que a gente tem aqui na plateia pessoas que com certeza depois poderão falar a respeito disso, né, Lu, doutor, enfim. Por favor, eu gostaria depois que vocês comentassem melhor a respeito disso. E é algo que tem sido discutido bastante, principalmente aqui no município de São Paulo, de como entender quem é esse público, quem é que pode, quando pode fazer parte da lei de cotas. Então, eu acho que tem um desafio enorme aí pela frente, tanto para se chegar em um conceito e enquadrando, entendendo que esse grupo também pode, em determinadas situações, fazer parte da cota. E uma outra coisa que eu acho que é também importante, mas infelizmente a lei por si só não dá conta disso, que é o processo de conscientização daqueles que estão dentro das empresas recrutando diariamente pessoas, trabalhadores com diferentes características. A doutora Adriane já colocou um pouquinho a respeito disso,
que é a preferência por tipo de deficiência e não por habilidade e competência. Então eu acho que para que a gente chegue em um momento ideal onde as leis não sejam, a lei de cotas especificamente, não seja mais necessária, a gente precisa que tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, a gente tenha pessoas dentro das empresas recrutando trabalhadores com ou sem deficiência, não com base nas suas características, como é o caso de uma deficiência, por exemplo, mas com base na sua competência, no seu potencial, naquilo que ela tem, que ela pode oferecer em termos de profissionalismo. Então eu acho que para que um dia a gente não tenha necessidade da legislação, né, só vai ser possível quando tiver esse entendimento. Todo mundo aqui sabe que, em termos de empregabilidade, as pessoas com grau maior de comprometimento, por mais bem capacitadas que sejam, estão fora do mercado de trabalho. Uma outra questão, e eu acho que com o auxílio inclusão, eu espero muito que isso mude, mas isso também tem a ver com uma questão cultural, com uma questão de avaliação a médio e longo prazo, é o benefício de prestação continuada. Eu entendo que esse benefício tem sim mesmo que ser mantido, não para todas as pessoas, mas para algumas pessoas que, em função da deficiência, acaba tendo um custo de vida muito maior que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que isso é um avanço extremamente importante e que vai acabar com aquele argumento, né, Cal, de que as pessoas preferem o BPC do que ir para o mercado de trabalho. É óbvio que a gente sabe que tem pessoas que acabam optando pelo benefício, mas esse é um grupo muito pequeno. E muitas vezes, quando ela acaba optando por o benefício, é porque não conhece, né, o que ela pode ter se ela deixar abrir mão do benefício, deixar esse benefício suspenso. As pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, não param para fazer uma continha básica. O benefício é apenas um salário mínimo todo mês que a pessoa ganha. Ela não tem férias, ela não tem 13º, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, odontológica, participação nos lucros e, principalmente, continuando no benefício, só com o benefício, ela não tem a possibilidade de crescer como indivíduo, como pessoa, como profissional, de conviver com outras pessoas e, portanto, crescer como um indivíduo. Então, muitas vezes isso não está claro para a família, não é colocado isso na ponta do lápis para que as pessoas entendam que, por mais que o salário que ela vai ganhar ali no início de carreira seja exatamente um salário mínimo, quando ela colocar na ponta do lápis, o que ela tem de benefícios é muito maior do que apenas um salário mínimo. Mas nem todo mundo tem essa informação. E eu acho que com o auxílio inclusão, isso vai ajudar bastante, tanto para que as famílias tenham mais seguranças de deixar seus filhos com deficiência irem para o mercado de trabalho, e aí elimina de vez também o discurso das empresas de que as pessoas querem o benefício, né? E aí confundem caráter, cultura e personalidade com deficiência. Eu acho que é extremamente importante todo mundo saber que caráter, cultura e personalidade, cada um tem o seu, né? Em todos os grupos existem pessoas que vestem a camisa da empresa e tem pessoas que não vestem tanto assim, seja com ou sem deficiência. Mas isso não pode interferir numa grande maioria que é aquele que veste sim a camisa e que faz a diferença. E para finalizar, a gente não pode esquecer que antes da deficiência, nós estamos falando de um ser humano como outro qualquer, que tem direitos, mas que também tem dever. Nas secretarias e prefeituras no geral, né, Prefeitura de São Paulo no geral, hoje nós temos 25 estagiários. Então, realmente, a gente precisa fazer um trabalho interno para depois a gente ir fazer o trabalho externo, né? Então, não adianta a gente não fazer a lição de casa e se a gente vai depois cobrar as outras empresas para que eles cumpram a lei, né? Então, nós estamos trabalhando forte nisso, para que a gente consiga atingir a nossa meta, né, que é o cumprimento da lei de cotas. Até posso falar um pouco mais, que na sexta-feira a gente teve um evento chamado Contrato SP, que o objetivo é encaminhar, aproximar, na verdade a gente fomenta a lei de cotas para essas empresas, aproximando as empresas do candidato num único espaço. E nesse único local que a gente fez na sexta-feira, foi a 3ª edição, e nós tivemos 200 vagas disponíveis na cesta da prefeitura, de todas as secretarias da prefeitura. Então já é um primeiro passo
para o avanço do cumprimento da lei, né? Bom, assim, como Secretaria Municipal do Trabalho, eu posso dizer que, assim, o nosso objetivo é promover mesmo o acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo, né? Então, o primeiro passo é, pensando no CAT, né, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e o Empreendedor, é a formação no atendimento desses profissionais, agentes que estão lá. Então, assim, o objetivo é tornar o ambiente mais acolhedor. Então, essas pessoas elas estão sendo capacitadas para que elas possam orientar sobre a lei de cotas, também falar um pouco mais sobre a lei brasileira de inclusão, e também um outro objetivo também que nós notamos que seria fundamental era treinar esses agentes para que eles tenham capacitação em Libras. Então, uma capacitação que já vem sendo feita desde o começo do ano, em parceria com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. E aí é um primeiro passo para que as pessoas sejam acolhidas de forma mais tranquila e digna, né? Bom, eu não vou me estender muito, até porque nós queremos ouvi-los, né? Acho que todos já falaram as coisas mais importantes que vocês precisavam saber, então estamos aqui abertos a ouvi-los. Muito obrigada a todos. Primeiro, o que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito para aumentar o quadro de fiscais, tendo em vista que nós sabemos que, eu vou dizer para uma região que eu venho, que é da região de Presidente Prudente, lá, se não me falha a memória, são um fiscal para 8.000 empresas, não sei qual é o número aqui em São Paulo. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito para que realmente cumpra-se a lei de cotas? Essa é uma pergunta. E a segunda, eu ouvi dizer que a terceira edição, que teve agora sexta-feira, com relação à empregabilidade, né, da Secretaria Municipal. Nessa terceira edição, somada às 3, quantas vagas realmente foram preenchidas para pessoas com deficiência? Efetivamente estão trabalhando em pessoas com deficiência? Qual foi o resultado dessas 3 edições? Muito obrigado a todos. A primeira edição nós tivemos em torno de 26 contratações, que é até a primeira semana, mas no decorrer da evolução, né, até porque as pessoas elas vão encaminhadas para a vaga, elas podem ser encaminhadas para um outro processo ou não, né? Mas a gente faz esse acompanhamento com os CATs e em contato com as empresas para a efetivação de fato dessas vagas, né? Na segunda edição nós tivemos 12 contratações. A gente sabe que o trabalho ainda a gente precisa ainda reforçar, justamente depois em contato mais com a parte de fiscalização, cumprimento, porque as empresas se comprometem. A gente, até pelo número de vagas liberadas, para vocês terem uma ideia, nós tivemos nessa última edição 1.000 vagas liberadas. Então a gente faz um trabalho com as empresas de conscientização, sensibilização, a parte também da lei de cotas, fomentando a lei de cotas. E aí, nós tivemos 600 encaminhamentos. Ainda não temos o resultado dessas contratações dessa última edição. Foram 600 pessoas, em média 610, mais ou menos, né? 606 pessoas encaminhadas para uma entrevista. A gente foi adaptando, né, as condições de trabalho, que é o que hoje precisa ser feito. Ele foi contratando, no segundo eu saí, trabalhei praticamente 9 anos. Nesses 9 anos, tivemos 30 pessoas com deficiência trabalhando nesse posto de gasolina. Nós ajudamos até a construir um posto melhor. E a gente mostrou que as pessoas com deficiências têm condições. Eu tenho 1,3 m, ele falou, se você consegue alcançar na bomba, meu amigo, se chamar um banquinho eu alcanço. No começo foi, depois foi sendo adaptada as bombas para a gente. E aí eu queria dizer para vocês, hoje, depois foi criadas um monte de leis, um monte de coisas, hoje o que eu digo, o que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, como veio a LDI, a gente conseguiu muitos direitos, tem muitos deveres também que a gente tem que cumprir. O programa Inserir, esteve há pouco também aqui o doutor Ari, pediu a licença, mas ele precisava sair para dar aula. O programa Inserir é um programa de inclusão para pessoas com esquizofrenia dentro da lei de cotas, tá? Estou, então, representando as pessoas com deficiência mental ou psicossocial, como são conhecidos também. Poder dizer que é muito importante para nós poder estar aqui também representando essas pessoas. A gente tem aqui também a Ângela, gostaria que ela se levantasse, ela também é acompanhada pelo programa Inserir.
é uma pessoa com esquizofrenia que recebe o suporte terapêutico e emprego apoiado, tá? O que eu queria pedir para a mesa, né, como solicitação e como apoio? A Ângela também vai poder rapidamente falar, mas assim, principalmente que assim, a gente entende que é importante se trabalhar a questão do reconhecimento da pessoa com transtorno mental como beneficiária da Lei Brasileira de Inclusão. Nós participamos, eu participo junto com a Câmara Paulista de Inclusão, aqui desta casa, pelo Ministério do Trabalho, também representando eles, sobre um grupo de trabalho sobre a inclusão de pessoas com transtornos mentais, também pela lei de cotas, né? Por que isso? Porque, de igual forma, existem inúmeras barreiras em outras deficiências que, historicamente, a sociedade brasileira tem aberto mais normas, realmente mais campo para que possa ter a inclusão também pelo trabalho. As pessoas que também são acometidas pela saúde mental, elas encontram tão mais ou igual, né, a barreiras mesmo para essa inclusão. É o chamado esquizofrênico, é o chamado louco, então são barreiras atitudinais que ninguém vê, mas que elas estão ali colocadas, que muitas vezes as próprias famílias ou a própria sociedade acaba realmente deixando à margem. Então, poder reconhecer essas pessoas como, de fato, beneficiárias da Lei Brasileira de Inclusão e de todas as prerrogativas, todos os direitos ali estabelecidos, é poder também olhar para essas pessoas e ver quais são as necessidades dela. Só que a gente pede aí o apoio da mesa, o apoio realmente, em principal, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho também e da deputada, para que isso possa existirem ações realmente onde a informação possa chegar a todos, né? E essa informação ela seja também intersetorial, como a gente teve aí o relato do colega ali, muito feliz, muito bom saber que tem uma pessoa também com esquizofrenia, não apenas só do programa Inserir, mas que veio aqui e soube disso, mas essa pessoa mesmo pela fala dele mesmo, ele não sabe o quanto ele tem esse direito, e ele tem também esse direito, né? Outras pessoas na saúde mental, as políticas de saúde mental, poder trabalhar a questão da reabilitação. E também, dentro da nossa solicitação, não apenas a questão da ser mais publicizado a questão da informação sobre o acesso das pessoas com transtornos mentais na Lei Brasileira de Inclusão, você também atualizar os sistemas de dados nacionais sobre tanto cadastramento como também reconhecimento, porque hoje não existem estatísticas confiáveis de quantas pessoas com transtorno mental estão trabalhando pela lei de cotas. Se elas existem, né, quantas são? E precisa ser atualizados os cadastramentos nacionais, desde Cine, desde o CAGED, desde a RAIS, para que possa ser uma forma mais uniforme. E uma outra solicitação e pergunta, né, quais são os incentivos realmente de reabilitação, para reabilitação que estão sendo feitos hoje, para profissionalização ou para capacitação das pessoas com todos os tipos de deficiência. Claro que aí eu faço meu pedido sobre a questão do transtorno mental, em especial da esquizofrenia, mas assim, a própria LBI, ela prevê no seu artigo 37 a questão de suportes individualizados, a questão realmente da reabilitação, de emprego apoiado, mas a gente não conhece e sabe que existe muita dificuldade de recursos, tanto das empresas, muitas empresas acabam nos dizendo, olha, não vou contratar porque essa pessoa precisa de emprego apoiado, ou então porque essa pessoa precisa de um suporte terapêutico individualizado e isso nos sai caro. Que ações podem ser feitas, né, ou deixar aqui o pedido para que ações possam ter incentivo nessas ações, tanto de pesquisa como também de oferecer esses suportes, uma vez que a própria lei já prevê isso, né? Então, deixar esse pedido e aí pedir um pouquinho a fala para a Ângela. Boa tarde, meu nome é Ângela. Eu acho muito pouco só o PROES que está envolvido nesse projeto. O programa Inserir tem sido um programa muito bom, né, para mim, tenho aprendido bastante coisa, mas falta algumas coisas, falta uma conscientização maior dos empregadores, que o esquizofrênico não é o louco, ele tem potencialidades para algumas coisas, sim. É possível ele
entrar no mercado de trabalho e ser eficiente, tão eficiente quanto uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, desde que tratado, desde que acompanhado por psicólogos, desde que feito o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e é esse o trabalho que o PROESC faz. Cada caso específico de acordo com as barreiras que essas pessoas enfrentam. Mas isso é apenas para dizer que essa é uma discussão complexa e que a gente vai ter que continuar fazendo para tentar chegar a um consenso social. Da mesma maneira, se levantou aqui a questão do que fazer para minimizar a discriminação que as pessoas com as deficiências mais severas têm quando buscam se inserir no mercado de trabalho. Eu, particularmente, não tenho uma opinião muito fechada sobre isso. Eu gostaria de discutir mais, porque de fato é um problema. As empresas tendem a contratar pessoas com as deficiências ditas mais leves, menos severas. Uma das ideias que tem se discutido, mas eu volto a dizer, eu acho que todos nós temos que discutir com mais profundidade essa questão, é neste cadastro nacional que está se construindo, se categorizar os tipos de deficiência de acordo com a sua severidade, mais severas, medianas e menos severas, mais leves. E dar um peso a isso na hora do cumprimento da cota. Para isso teríamos que mudar a legislação, inclusive. Mas a empresa que contratasse uma pessoa com deficiência severa teria maior consideração no cálculo do preenchimento da cota do que uma empresa que contratasse uma pessoa com deficiência dita mais leve. Acho que é uma questão que nós temos que discutir e tentar chegar a alguma conclusão. Se lembrou aqui que um curso oferecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia foi mais uma vez adiado, referente à inclusão da pessoa com deficiência por falta de público. A boa notícia é que provavelmente esse curso vai acontecer agora, né? Parece que já conseguiram o número suficiente de pessoas. Mas isso é mais uma demonstração de como as empresas ainda não conseguem entender que discriminar as pessoas por conta de eventuais deficiências que elas tenham é, sobretudo, uma atitude burra, pouco inteligente, porque dessa maneira elas estão desperdiçando talentos, deixando de contratar pessoas que com certeza poderiam contribuir de forma muito positiva para que a empresa atingisse os seus objetivos.